O que você faria se você tivesse um pai altamente raivoso, nervoso, que tivesse se autodestruindo e destruindo a sua família, todo o patrimônio, todo o legado, e ao mesmo tempo não desse ouvidos a ninguém, tivesse assim espumante, raivoso? E ele está afastando todo mundo que pode lhe ajudar de perto, né, da sua casa. Principalmente as pessoas mais produtivas, as pessoas mais eficazes, as pessoas que poderiam resolver os problemas grandes, que poderiam trazer a prosperidade de volta para sua casa. Mas ele está afastando todo mundo por causa da sua inveja, da sua mesquinharia, por causa do seu coração que foi tomado por um espírito ruim. E esse pai, esse dono da casa, está destruindo, está se auto-sabotando. E você está vendo tudo isso acontecer, perdendo as melhores pessoas, afastando as melhores pessoas da sua casa. E você percebe que a unção, o poder, o mistério e a força estão nessas pessoas que estão indo embora. E você fica vendo seu patrimônio sendo destruído, o seu pai nervoso e espumante, a coisa se degringolando, e você não pode ficar fugindo da sua situação. Não pode dizer assim, quer saber, vamos embora. Não, você está irremediavelmente preso a esse pai. Você não pode se desvencilhar. Você tem que ficar junto desse pai espumante e tem que arranjar algumas ações e sabedorias que façam você lidar melhor com essa situação. Então, aí, dito o cenário para você, o que é que você faria? Quais são as atitudes que você tomaria nessa circunstância? Você sabe, amigo, que eu estou falando da história de Jonatas, até pelo título que você viu aí, né? Tá muito claro. Então, essa pessoa que nós estamos nos referindo, que tem esse pai espumante, que está vendo os melhores ativos indo embora da sua vida, que está vendo seu reino sendo destruído e que não pode se desvencilhar dessa situação, é o nosso amigo Jonatas. O seu pai é o rei Saul, que foi tomado por um espírito maligno no coração dele, atormentado, invejoso, mesquinho, estava ali, se destruindo no processo de expulsar. Então quem é esse ativo que está indo embora? É o Davi, o melhor rei, o melhor guerreiro, o homem que estava com a unção de Deus sobre a sua vida. Tudo que ele fazia prosperava. Ele era a força do reino, ele era o general do reino, ele era a vitória do reino. E daí, por causa do ciúme, da inveja, da competição de Saul, né, da mesquinharia, ele estava afastando esse grande general, esse grande lutador, esse grande guerreiro do seu reino, que era muito amigo de Jonatas. Então, a partir desse cenário, eu quero trazer para você as atitudes que Jonatas tomou. Pelo menos 3 atitudes que eu identifiquei que são verdadeiras sabedorias e princípios para você, para mim, para nossa vida. Mas há de ser que o irmão agora está com um questionamento. Você está dizendo assim, rapaz, mas eu sei o final da história. Eu sei que Saul perdeu uma batalha para os filisteus, para não ser capturado vivo, ele se jogou por cima da espada dele e se suicidou. E sei também que Jonatas morreu nessa batalha. Então, Felipe, você talvez esteja falando de uma sabedoria de Jonatas que não vai dar frutos tão positivos assim. Olha, se todo mundo vai morrer, se o próprio Jonatas vai morrer, que sabedoria ele pode trazer para essa equação que tivesse tido algum resultado positivo ou que possa trazer alguma sabedoria para nós? Felipe, você de vez em quando traz uma palavra que é dizer assim, olha, resultados revelam os procedimentos, os sentimentos, as intenções, revelam se o caminho da gente está sendo o caminho correto. O resultado da vida do Jonatas e do Saul foi total destruição. Então, por essa lógica que muitas vezes, Felipe, você fala com a gente, então você deve entender que a sabedoria que Jonatas pudesse ter nesse processo deram todas erradas. Não conseguiu reduzir a raiva do coração do Saul, não conseguiu unir o reino, não conseguiu fazer nada. Então por que você quer trazer 3 sabedorias de Jonatas se você está percebendo que isso não resolve nada, né? São sabedorias fracassadas, Felipe. Não, mas veja bem, talvez você não esteja olhando com a maneira como eu percebi aqui, porque eu estou vendo muito sucesso.
Apesar de que não foi todo o sucesso que a gente esperava. Mas ele alcançou muito sucesso sim. Mas para isso preciso trazer alguns textos bíblicos, preciso que você me acompanhe, que me observe o meu desenvolvimento. Por isso eu lhe convido a continuar aqui comigo até o final do vídeo. Eu vou trazer essas 3 sabedorias e depois você pode fazer um julgamento no seu coração e dizer: rapaz, eu achei que não teria nada legal. Mas veja bem, o Jonatas me ensinou pelo menos 3 sabedorias. O irmão, antes de eu começar de verdade, sabe que ontem eu não lancei vídeo. Por quê? Porque eu peguei uma gripe fortíssima e eu tava de cama o dia todo assim, ó, só sofrendo. Hoje eu ainda tô, aqui me exprimindo todinho para trazer esse vídeo pro irmão, né? Então o que custa o irmão dar um like aí, rapaz? Dá um like aí para fortalecer o nosso vídeo. Eu agradeço por demais a participação de vocês. Vamos ver se eu consigo chegar até o final e se minha voz dura até lá. Tô só no paracetamol aqui, né? No Benegripe, naqueles remédios que deixa a gente também meio mole, meio xoxo, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos com fé. Hoje eu tô gravando mais tarde. Tem um padre aqui que faz um culto na praça. Já ele começa o som. Deixa eu ver se eu consigo terminar antes do som aqui aparecer. Se os irmãos perceberem um som tocando no fundo, é o padre. Eita, padre, segura aí que eu vou terminar o nosso ensino. Veja só. Primeira sabedoria. Veja, é importante que a gente entenda esse cenário. Jonatas não podia largar tudo e sair por aí. Ele precisa permanecer na sua posição e tomar sabedorias que considerem a complexidade dos fatos. Eu estou dizendo isso porque muita gente, quando eu construir esse cenário, pode dizer assim: a solução é só abandonar seu pai, é só abandonar sua casa. Isso não era uma opção. E as verdadeiras sabedorias, as verdadeiras virtudes não surgem do é só abandonar, é só sair, é só deixar. Ela surge de eu vou ficar, a situação é complexa, eu estou ligado a isso, eu não tenho uma opção de fugir. Como eu desenvolvo um conceito, uma sabedoria, uma atitude que possa melhorar a nossa situação? Que virtudes a gente pode desenvolver aqui que pode melhorar essa situação? Então, ficar numa situação complexa exige uma sabedoria mais profunda. E aqui a primeira sabedoria dele está nesse texto que eu vou ler com vocês. Diz assim, 1 Samuel capítulo 19, no verso 1. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que fez foi trazer grande benefício ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por quê? Então, faria mal a um inocente como Davi, matando sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez o seguinte juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Jonatas não queria que a situação escalasse para uma destruição total. Por quê? Porque ele amava seu pai. Ele queria a preservação do seu pai. Ele amava o reino. Ele não queria um reino dividido. Jesus mesmo fala: um reino dividido se destrói, se quebra. Ele não queria mal ao seu melhor amigo Davi. Ele queria preservar a vida dele. Ele queria preservar Davi no reino, porque Davi trazia vitórias. Davi estava cheio da unção de Deus. Olha, parece aquelas pessoas que dizem assim: rapaz, só eu tô vendo que essa destruição toda vai acontecer, só eu tô vendo que o ego desse meu pai tá destruindo tudo, só eu tô vendo que os melhores ativos estão indo embora. Peraí, rapaz, vamos sentar aqui, vamos conversar, gente, peraí. Olha, a situação tá muito nervosa. Davi, vai para ali, fica ali um tempinho, eu vou conversar com meu pai, aí vou trabalhar o coração dele, vou tentar amenizar essa ira que ele tá, eu chamo você e a gente conversa, a gente senta na mesa, a gente vai resolver essa situação. Pra que destruir tudo, gente? Vamos negociar a paz. Todo sábio é um diplomata. Todo sábio
trabalha com as palavras para chegar a um entendimento e dissipar as tensões. Quando o sábio falha, vem a guerra. A guerra vem depois dos conselhos dos sábios não fazerem efeito, porque o sábio está trabalhando sempre para dissipar as tensões, dissipar a raiva, dissipar as inimizades. Eu conheci uma vez uma amiga que era assim, era o Jonatas da sua família. Você já viu pessoas que são Jonatas da sua família? Ela tinha uma mãe que tinha um conflito muito grande com a filha e a filha tinha um conflito muito grande com a mãe, a irmã dela, né? Aí as duas lá, aquela coisa assim, ó, parece que são duas pessoas muito parecidas, ó, fica se batendo assim. E aí aconteceu que ela era o Jonatas. E ela chegava na família dela, quando acontecia uma crise forte, uma brigaiada doida, ela dizia, minha irmã, fique aqui que eu vou conversar com a minha mãe. Chegava com a mãe, olha mãe, ela tá fazendo isso, mas calma, ela só quer fazer aquilo. Aí chegava pra filha, mas ela te ama. E fica fazendo aquele meio de campo, a família volta a se unir e tá todo mundo junto ainda. Mas ela me confidencia, Felipe, se eu não existisse nessa casa, ou se eu não fizesse isso, a minha família nem existia mais. Você percebe, e talvez você já esteja compreendendo isso pelo simples observar da vida, que existem famílias que só estão de pé porque existem Jonatas atuando lá dentro. No dia que esse Jonatas morrer, no dia que esse Jonatas tiver que sair, essa família não dura mais nunca. Essa família se desestrutura de um jeito, porque é ele quem faz o meio de campo. É ele que acalma a ira de um pai, acalma a ira de uma mãe, acalma a ira de um irmão, junta todo mundo, dissipa as tensões, negocia a paz e a coisa acontece. Por isso, eu acho Jonatas extremamente cheio de sabedoria. Talvez o reino do seu pai e o seu próprio reino, que ele era o sucessor de Saul, já teria sido destruído há muito mais tempo se não fosse a sabedoria de Jonatas atuando para tentar ainda preservar um pouquinho de patrimônio, de legado, de sabedoria, de inteligência naquela confusão que era a cabeça do Saul. Vamos para a segunda sabedoria? Veja só, eu vou ler com você 2 versos e aí a gente vai, através desses 2 versos, formar 3 camadas de um bolo que é a próxima sabedoria. Preste atenção. Olha, o primeiro verso diz assim, é uma fala de Saul. Olha só. 1 Samuel capítulo 20, no verso 31. Enquanto o filho de Jessé, Davi, que é Davi, eu botei assim um parêntese para você entender de quem ele está falando. Filho de Jessé, quem é? É o Davi. Então diz assim, enquanto o filho de Jessé, que é o Davi, viver, nem você, Jonatas, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Bom, essa foi a fala de Saul dizendo, eu quero matar o Davi, porque veja só, Jonatas, você não será o rei desse reino se você deixar esse Davi solto por aí. Precisamos exterminar as oposições, exterminar esse pessoal valente. Veja só, Jonatas, você com esse seu coração muito amável, você com esse coração muito sábio, muito amigo do Davi, não está percebendo que ele está tirando o reino de você? E aí o pai dele todo com as perseguições, né? Aí veja só o que fala Jonatas lá na frente com Davi. Ele diz assim, olha, 1 Samuel capítulo 23, no verso de 17 e 18. Você será rei de Israel. E eu, Jonatas, de novo, eu boto esse parênteses para você observar quem está falando. Aqui é Jonatas falando com Davi. Ele está dizendo assim, ó, você, Davi, será o rei de Israel. E eu, Jonatas, lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Guarda essa aqui, que isso aqui é importante para nossa reflexão. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Olha, na primeira camada do bolo nós temos a ideia de que Jonatas tinha um profundo discernimento. Enquanto seu pai estava consumido da inveja do espírito maligno, tentando destruir todos os seus melhores ativos e tentando preservar um reino que já estava se ruindo, já tinha sido negado por Deus, para preservar uma cadeira de um reino moribundo para o seu filho Jonatas, Jonatas teve o discernimento. Olha, Davi é melhor do que meu pai. Davi vai ser rei. Ele é forte, ele é poderoso, ele está com a unção de Deus. Dá para ver isso. Eu não vou deixar o meu ego, a minha cobiça, a minha ambição, a minha luta por poder me cegar dessa verdade.
Eu, como uma pessoa de sabedoria e discernimento, reconheço que a unção está sobre Davi e eu não vou me cegar para essa realidade. Ele é maior do que meu pai e mais, ele é maior do que eu. Eu, como sucessor do reino, poderia ter inveja, poderia ter raiva, poderia ter vontade de preservar meu patrimônio, a minha posição, o meu poder. Mas não, eu entendo que ele tanto é melhor que meu pai, quanto é melhor do que eu. Veja só o discernimento. A primeira camada é o discernimento de Jonatas. A segunda camada é perceber, é construir uma estratégia vencedora para essa situação impossível. Por que situação impossível? Porque é o seguinte, toda luta de tronos e de poder acaba com um novo rei assumindo e esse novo rei vai destruir todos os seus competidores, né? Então, o Saul estava dizendo, olha, se o Davi assumir esse trono, você vai ser destruído, a nossa casa vai ser destruída, nosso patrimônio vai ser dividido pelos outros, ele vai exterminar todo mundo aqui embaixo. Embora Davi sempre falasse que não tocaria no ungido do Senhor. Sempre Davi estava com essa perspectiva de não agir dessa forma. Mas o Saul, coração maligno que ele estava, ele entendia que isso ia ser um arrasa quarteirão da destruição. Independente de como a coisa fosse, se fosse uma guerra, alguma coisa, poderia ser que todo mundo morresse mesmo e acabasse na vala. Agora, o Jonatas, então, ele pensa o seguinte, como é que eu posso construir uma saída em que a minha família ainda permaneça com as posses das terras, ainda permaneça com influência e poder nessa região, sem que a gente perca o melhor ativo, o mais ungido, aquela pessoa que está mais poderosa na mão de Deus e que a gente sabe que vai ser rei mesmo, que meu pai mesmo sabe que vai ser rei. Meu pai está doido. Todo mundo sabe que o reino é para ser de Davi. Agora, eu posso escolher morrer junto com meu pai, se destruir, me auto-sabotar e tentar lutar por um reino moribundo e acabar sucumbindo por lutar contra a mão de Deus, lutar contra a unção de Deus. Ou eu posso me juntar a esse Davi, sendo o segundo em comando. Se eu for o segundo comando, eu não vou perder a minha influência de poder, eu não vou perder as minhas terras, eu não vou perder a posição da minha família, isso vai preservar nossas posses, vai reunir o reino diante de uma única liderança, a gente vai se tornar mais forte contra os filisteus e mais. Não haverá problema de oposição de que, olha, o segundo em comando, por ser a casa de Saul, vai ficar sempre tentando derrubar o rei. Não vai haver isso porque eu e Davi já somos amigos, e a gente não tem problema de deslealdade, então Davi não teria problema de me aceitar como segundo em comando, porque eu não seria uma ameaça ao reino. Tanto que eu já estou abdicando do reino para botar ele no primeiro lugar. Então a sabedoria de Jonatas foi criar uma estratégia que se o Saul aceitasse essa estratégia, se todo mundo sentasse na mesa e aceitasse essa estratégia, estava todo mundo feliz. O Saul ia tratar da cabeça dele numa clínica para tentar tirar esse demônio, tá na Universal, expulsar lá, na sexta-feira do descarrego. O Jonatas, que tinha competência para ser um grande general, seria um grande general na mão de Davi, e Davi faria todo o reino crescer. E aí você percebe, veja só, que ser rei de um reino pequeno e moribundo é preservar uma posse pequena. Abrir mão desse reino pequeno e moribundo para ser segundo em comando de Davi era acompanhar uma revolução e uma unção de Deus que estava conquistando muito mais. Logo, você sabe que o reino de Davi foi o reino de maior extensão de Israel, o de maior vitória. Olha só a inteligência. Se eu sou segundo em comando do maior general que vai conquistar a maior extensão de território dessa terra, no fim das contas, o tamanho das minhas terras, da minha posse, da minha riqueza será maior do que a que eu tenho hoje. Então a sabedoria de Jonatas vai até maior do que eu acho que ele mesmo pensou. Por quê? Porque ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Mas veja, abdicar daquilo que Saul estava defendendo de forma tão ranhida, né, tão mesquinha, que era esse reino moribundo de Saul, parecia ser perder poder, perder posse, perder tesouros. Mas não era, porque a partir do momento que ele vira o segundo do reino de Davi, ele vai conquistar mais terras, vai ficar mais rico do que era antes.
Aí, amigo, vai uma sabedoria para a vida da gente, que é a nossa terceira camada aqui. Às vezes você precisa reconhecer que você não é o principal da história que está acontecendo no meio da tua casa, da tua empresa, do seu mercado. Você não é o Davi. Às vezes reconhecer isso é uma libertação. A gente sempre fala, você vai conquistar lugares altos, você vai ser o vencedorzão, você vai estar subindo aqui no palco, você vai ganhar uma fortuna, você sempre com a ideia de que eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser o mais rico do Brasil. Né? Não tem isso, esse discurso na igreja evangélica, discurso aí na sociedade, nos motivadores, sempre querendo que a gente seja o alvo. Mas você já viu um discurso dizendo assim, seja o segundo é bom, o segundo vai dar certo, o segundo é vencedor, o segundo é melhor do que ser primeiro, ser segundo é melhor que ser primeiro. Você já viu esse discurso? Pois é o discurso que eu estou dizendo para você. Ser segundo de Davi é melhor que ser primeiro de Saul. Porque Davi vai conquistar muito mais do que Saul na sua autodestruição está promovendo. Então, amigo, observe o movimento que Deus vai fazer. Tem um discernimento. Perceba, a unção está sobre Davi. Eu sou Davi? Não sou. Eu não tenho essa unção de Davi. Discernimento. Então, o que você faz? Você se junta com quem está na onda. E surfa essa onda junto. E se você surfar essa onda junto, entrar no fluxo da ação de Deus, você vai junto conquistando e ganhando. E por isso que é muita sabedoria. Agora, o orgulho, a vaidade, a mesquinharia do pai não deixou isso acontecer. Mas aí a sabedoria de entender aqui entre nós que você podia ter a resposta certa na tua frente e por causa do teu ego, da tua cobiça, da tua ganância, você não toma a resposta, não faz a resposta certa, você destrói toda a sua vida e depois vai culpar Deus. Terceira sabedoria para nós. Jonatas acreditava que havia uma saída pacífica possível. Por quê? Porque ele ainda amava seu pai, ele amava o reino, ele não queria ver as pessoas divididas, não queria ver isso terminando em luta, em guerra e sangue. Ele acreditava que daria para resolver de alguma forma positiva. Mas ele, segundo nossa proposta aqui, era uma pessoa sábia e cheia de discernimento. E ele, por ser sábio, ele sabia que tudo poderia acontecer, inclusive ele morrer. Então ele fez algo que eu acho que é dos nossos pontos mais profundos e mais disruptivos nesse processo que eu estou conversando com vocês. Preste atenção que eu vou te trazer agora uns textos que vai trazer uma sabedoria profunda, principalmente para essa pessoa que não tem como sair da armadilha da vida. Eu sou filho desse Saul, eu não tenho como fugir dessa realidade. O que acontecer com Saul vai acontecer comigo. Eu estou tentando usar de toda a minha sabedoria para unir o reino. Mas e se não unir? E se eu for destruído com Saul? Como é que fica? Olha só a sabedoria de Jonatas, eu vou ler com você em 1 Samuel capítulo 20, no verso 14. Isso aqui é Jonatas conversando com Davi. Diz assim, se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. No 42 diz assim, e ele disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo, o Senhor para sempre é testemunha entre nós, presta atenção nesse pedacinho, e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. A sabedoria e o discernimento de Jonatas está aqui impresso muito forte nesses versos, porque ele diz, olha, se eu viver, a gente vai ter um reino maravilhoso, que você seja leal a mim, como eu fui leal a você, a gente vai aqui lutar juntos. Mas eu considero que a minha situação é quase impossível e pode ser que eu venha morrer. Agora, se eu morrer, tudo que a gente está fazendo, todas as alianças, todas as tentativas não vão por água abaixo. Sabe por quê? Porque eu quero fazer um acordo contigo, Davi, de que você, pelo menos, ajude a minha descendência a permanecer. Porque pode ser que eu não consiga me livrar desse pai. A gente não consiga achar uma situação pacífica. E eu possa vir a morrer nesse processo. Mas então, Davi, se comprometa em ajudar a minha família. Vamos fazer uma aliança aqui, porque a partir do momento que eu me for, pelo menos fica um legado.
fica uma história. Meu pai está lá destruindo o reino, destruindo tudo, e pode ser que todo mundo venha se acabar. E eu não quero que tudo se acabe. Eu preciso de uma rota de saída para minha história, para algo permaneça, algo continue, algo seja preservado. Então ele fez uma aliança que ia além da sua circunstância atual, pensando no futuro, pensando nos seus descendentes, pensando em preservar o patrimônio da sua família, a revelia de um pai cheio do demônio no coração. Prestou atenção? E de fato foi. Depois que Jonatas morreu, estamos chegando ao começo do vídeo, né? Que a gente falou, mas por que o Saul morreu, o Jonatas morreu? Como é que essa sabedoria foi inteligente? Porque, veja, depois que Jonatas morreu, Davi se lembrou dessa aliança, né? Inclusive na aliança ele diz aqui, olha, eu sei que Deus vai te dar todos os seus inimigos e que você vai ficar depois que eu me for. Eu estou aqui numa situação tão difícil que eu sei que meu reino não vai subsistir muito tempo e que você vai vencer todo mundo mesmo. Mas depois que isso acontecer, se lembre da minha família, se lembre da minha descendência. E foi isso que aconteceu. Segundo Samuel capítulo 9, no verso 1, diz assim: certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Preste atenção aqui, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. A sabedoria de Jonatas, que estava preso numa armadilha junto com seu pai, o destruidor, o demoníaco no coração, invejoso, mesquinho, que estava se autodestruindo, destruindo os ativos mais importantes, expulsando Davi, perdendo dos filisteus. Enfim, já conversamos sobre isso. A sabedoria dele foi dizer, não tem muita solução para mim, mas eu posso construir uma saída aqui para os meus descendentes e assim preservar minhas terras, meu patrimônio e o nosso legado. E foi isso que ele fez com Davi, fez uma aliança. Ele de fato morreu, não tinha muito que pudesse ser feito na sua história, mas ele preservou um legado. Tanto as suas terras permaneceram na sua família, quanto a sua descendência permaneceu viva e sendo protegida por Davi. Lá na frente até tem uma situação de um julgamento de guerra que novamente Davi defende Mefibosete e a descendência de Jonatas permanece. E olhando essa sabedoria de Jonatas, eu me lembro muito daquela corrida de revezamento, onde uma pessoa sai correndo com bastão, ele está correndo aqui e a outra lá na frente vai receber o bastão, ele joga o bastão na mão do outro, o outro pega o bastão e continua correndo, aí lá na frente ele vai jogar o bastão e o outro pega o bastão e sai correndo, aí outro vai lá na frente e vai jogar o bastão, ele pega até completar a obra. Eu me lembro muito da história de João Batista que passou, né, o bastão para Jesus e depois disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Existe um processo no reino de Deus, na vida, na história de cada um de nós, que é um arco que a gente vai recebendo coisas do passado, vai mastigando, vai transformando, vai edificando e vai entregando para gerações futuras melhor do que a gente recebeu, ou pelo menos cumprindo o propósito que Deus deu para a gente fazer durante todo esse tempo e durante todo esse processo. E às vezes você vai receber uma família com pai difícil, uma família com pai complicado, uma mãe complicada, uma circunstância frustrante, limitante, uma pobreza grande, uma doença mastigando a alma, tudo ruim, você não sabe, você não tem como fugir disso, e você vai dizer, não tem como fugir mesmo, meu destino talvez seja morrer nesse vale. Mas você pode, ao longo da sua história, construir uma vida melhor para os seus filhos. Dizer, meu pai me tratou assim, mas eu vou tratar meus filhos melhor. Meus filhos não vão ter os mesmos traumas que eu. Meus filhos não vão ter as mesmas angústias que eu. Meus filhos não vão ter as mesmas frustrações que eu tive e por isso terão uma vida mais leve do que a que eu tive. Eu tive muita frustração, eu tive muita pobreza, meus filhos terão mais o que comer, meus filhos terão mais possibilidades de oportunidades nessa vida e assim você transforma o seu legado lá para frente para os seus Mefibosetes poderem herdar uma terra melhor do que o rei Saul provocou para os Jonatas. Isso não é uma verdade muito firme no seu coração? A gente não diz assim, eu quero entregar para os meus filhos
algo melhor do que eu recebi de meus pais. Eu quero deixar essa vida com alguma transformação melhor do que aquela que eu recebi, com alguma oportunidade maior para os meus descendentes. Às vezes pode não ser um patrimônio, mas é uma forma de respeitar maior, uma forma de ter amor maior, de ter fé, de lidar com as pessoas, de levar a vida de uma forma mais tranquila, mais amável. Então, amigo, isso talvez seja uma sabedoria para você. Pode ser que você esteja se sentindo muito frustrado porque a vida te limitou demais. E acontece. Não tenho como dizer para você que isso não faz parte da nossa existência, é só olhar por aí. Mas quem sabe não é a palavra para você dizer, mas olha, construa acordos, construa um legado, construa, alianças que façam com que a vida dos seus descendentes, dos seus filhos, das gerações posteriores possam ser melhor que a sua. Transforma a sua dor no chamado, transforma a sua limitação numa vontade de transformar vidas e dar mais oportunidades para todos aqueles que estão à sua volta. Combinado? 3 sabedorias de Jonatas. Começou a festa do padre. E eu vou terminando por aqui. Amigo, se o irmão quiser me abençoar, faça através do Pix pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Eu tenho agradecido por demais a participação e a liberalidade de todos vocês que têm ajudado ali com o Pix. Olha, veja, meu amigo, o YouTube tem dado menos recursos ultimamente e cada um de vocês que dá ali 5, 10, 20, 100, olha, tem sido providencial. Aí vocês podem mandar assim, uma mensagenzinha dizendo, pastor, eu tô mandando aqui por causa disso, eu tô agradecido por causa daquilo. Eu tenho lido todas as mensagens dos irmãos, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que têm feito uma oferta para minha vida. E agora no desafio final, no desafio do comentário, onde você, ao chegar até esse ponto do vídeo, você esperou, você perseverou. Eu digo assim, vamos fazer um comentário aí no vídeo? Você não tem nada para dizer, então eu vou lançar aqui uma frase que você vai comentar e vai também proclamá-la como ato profético sobre a sua vida, dizendo, é uma determinação, algo que você vai fazer, tá certo? Combinado? Meu legado permanecerá. Meu legado permanecerá. Eu vou ficando por aqui, meu amigo. Que Deus te abençoe profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.